Um trem moderno parece uma obra-prima da tecnologia. Sistemas eletrônicos, aço de alta precisão e motores capazes de mover massas colossais. No entanto, logo abaixo de toda essa sofisticação, há algo surpreendentemente simples: uma camada de pedra britada. Não está ali por estética nem por tradição, mas porque desempenha funções críticas que garantem estabilidade, segurança e durabilidade. Para entender por que essa solução aparentemente básica continua sendo indispensável, primeiro é preciso compreender o que um trem realmente exige dos trilhos sobre os quais circula. A pergunta que revela um segredo oculto. Se você observar uma via férrea moderna, notará um contraste quase irônico. Por um lado, há trilhos projetados com precisão milimétrica, locomotivas controladas eletronicamente e sistemas que representam o melhor da engenharia do século XXI. Por outro lado, sustentando tudo isso, há uma base composta por fragmentos de rocha irregular, ásperos e sem nenhum aspecto tecnológico. Isso levanta uma pergunta inevitável: por que uma infraestrutura tão avançada depende de algo tão aparentemente simples? A resposta é mais profunda do que parece. Essa camada de pedra triturada, conhecida como lastro, não é um enchimento nem um elemento decorativo. É uma parte essencial do sistema ferroviário, projetada para cumprir várias funções críticas ao mesmo tempo. Entre elas estão distribuir o peso, manter a estabilidade da via, absorver vibrações, facilitar a drenagem da água, proteger o terreno e permitir a manutenção precisa da estrutura. Sem essa camada, o funcionamento seguro e eficiente do ferrovia seria praticamente impossível. Mas para entender completamente sua importância, primeiro é preciso analisar a enorme exigência física que um trem impõe sobre a via, o enorme peso concentrado em um ponto diminuto. Um trem pode pesar de centenas a milhares de toneladas, dependendo se transporta passageiros ou carga. Esse número, já por si só impressionante, torna-se ainda mais crítico quando se considera um detalhe pouco evidente. A área de contato entre a roda e o trilho é extremamente pequena. Na verdade, cada roda toca o trilho em uma área muito reduzida, quase como uma linha estreita. Isso significa que todo o peso do trem se concentra em pontos específicos, gerando uma pressão enorme sobre a estrutura. Não se trata apenas de peso, mas de como esse peso é aplicado. Se os trilhos fossem colocados diretamente sobre o solo comum, o terreno começaria a se deformar rapidamente. A terra se compactaria de forma desigual, surgiriam afundamentos e o alinhamento da via se perderia. Mesmo pequenas irregularidades poderiam provocar vibrações perigosas, desgaste acelerado ou, no pior dos casos, descarrilamentos. Isso deixa claro que o solo natural, por si só, não pode suportar as exigências do tráfego ferroviário. É necessária uma estrutura intermediária capaz de lidar com essas forças de forma controlada. Uma estrutura em camadas desenhada com precisão. Ao contrário do que muitos acreditam, uma linha férrea não é simplesmente um par de trilhos colocados no chão. É uma estrutura composta por várias camadas, cada uma com uma função específica. Na parte superior estão os trilhos que guiam as rodas do trem. Esses trilhos são fixados às travessas, que são vigas transversais responsáveis por manter a distância correta entre os trilhos e distribuir o peso. Abaixo das travessas está o lastro, a camada de pedra britada que atua como suporte estrutural. Mais abaixo, há uma base preparada, que pode consistir em terra compactada ou em uma camada especialmente projetada para proporcionar estabilidade adicional. Finalmente, todo o sistema repousa sobre o terreno natural. Esta configuração não é casual.
Cada nível tem a missão de contribuir para o funcionamento seguro do conjunto. No entanto, o lastro desempenha um papel especialmente importante, porque atua como intermediário entre a estrutura rígida e o terreno natural. A via precisa de algo que não seja apenas forte, mas também adaptável. Deve ser capaz de suportar enormes cargas sem perder sua forma, mas também permitir ajustes quando necessário. A primeira função crítica: distribuir a carga. Uma das funções mais importantes do lastro é distribuir o peso do trem sobre uma superfície maior. Quando uma roda pressiona o trilho, a força é transmitida para as travessas e daí para o lastro. A pedra britada dispersa essa carga em uma área mais ampla, reduzindo a pressão sobre o solo inferior. Este processo evita que o solo ceda em pontos específicos. Sem essa camada, a pressão concentrada provocaria deformações rápidas e perigosas. A via perderia seu nível e alinhamento, comprometendo a segurança. Graças ao lastro, a carga é distribuída de forma mais uniforme. Isso protege o terreno, reduz o desgaste e prolonga a vida útil de toda a infraestrutura. A segunda função-chave: lidar com vibrações e impactos. O peso do trem não é o único desafio. Quando um trem se move, especialmente em altas velocidades, gera vibrações constantes. Cada irregularidade, cada pequena imperfeição produz impactos que são transmitidos através da estrutura. Se a via fosse completamente rígida, essas forças seriam transferidas diretamente para o solo e os materiais, provocando rachaduras, fadiga estrutural e falhas prematuras. É aqui que o lastro demonstra outra de suas vantagens fundamentais. A pedra britada cria uma base que pode absorver parcialmente essas vibrações. Não é macia, mas também não é completamente rígida. Permite pequenos ajustes internos que reduzem a intensidade dos impactos. Este comportamento atua como uma espécie de amortecedor, reduzindo o estresse sobre os componentes e aumentando a durabilidade da via. Por que a forma da pedra é decisiva? Poderia parecer que qualquer tipo de pedra serviria, mas não é assim. A forma dos fragmentos é crucial. As pedras usadas no lastro são obtidas triturando rocha sólida, o que produz fragmentos angulosos com bordas irregulares. Essa forma permite que as peças se encaixem entre si, criando uma estrutura estável. Se fossem usadas pedras arredondadas, como as encontradas nos rios, se moveriam com facilidade. Sob o efeito das vibrações, rolariam umas sobre as outras, provocando instabilidade. Em contraste, as pedras angulosas se bloqueiam entre si, resistindo ao movimento. Esse efeito cria uma base firme, capaz de suportar cargas repetidas, sem perder sua forma. Além disso, o tamanho das pedras é cuidadosamente selecionado. Não se trata de usar fragmentos ao acaso, mas de escolher uma gradação específica que garanta o equilíbrio entre estabilidade, drenagem e capacidade de ajuste. A terceira função essencial: resistir às forças laterais. Quando um trem avança em linha reta, as forças que atuam sobre o trilho se concentram principalmente para baixo. Mas assim que entra numa curva, surge um fenômeno adicional que muda completamente a situação. Devido à inércia, a enorme massa do trem tende a continuar em linha reta, gerando uma força lateral que empurra o trilho para fora da curva. Essa força não é insignificante. Pode ser suficientemente intensa para deslocar gradualmente as travessas, alterar o alinhamento dos trilhos e comprometer a geometria precisa que o trem precisa para circular com segurança. Aqui, o lastro desempenha uma função crucial. A pedra britada, ao estar compactada e entrelaçada, cria uma resistência natural ao deslocamento horizontal. Cada fragmento contribui para formar uma estrutura coletiva
que se opõe ao movimento lateral. Este efeito evita que as travessas se desloquem e mantém o trilho na sua posição correta. Além disso, nas curvas, os engenheiros elevam ligeiramente o trilho exterior para compensar parte da força lateral. No entanto, essa solução só funciona se a base for estável. O lastro proporciona essa estabilidade, atuando como uma âncora que mantém todo o sistema em equilíbrio. Sem essa camada, o trilho poderia se deformar progressivamente, aumentando o risco e reduzindo a vida útil da infraestrutura. A quarta função vital: permitir o escoamento da água. A água representa uma das maiores ameaças para qualquer estrutura construída sobre o solo. Quando a umidade se acumula, o terreno perde firmeza e pode se comportar como uma massa instável. As chuvas, as inundações sazonais e as mudanças climáticas introduzem água no terreno. Se essa água ficar presa debaixo da via, o solo pode amolecer, o que provoca afundamentos e deformações. O lastro resolve este problema de forma elegante e eficiente. Entre os fragmentos de pedra, ficam espaços vazios que permitem que a água flua para baixo, afastando-se das travessas e dos trilhos. Esta drenagem natural evita o acúmulo de umidade e protege a estabilidade do sistema. O terreno permanece mais seco e mantém sua capacidade de suportar cargas. Em climas frios, esse efeito é ainda mais importante. Quando a água congela, ela se expande. Essa expansão pode levantar a estrutura e alterar seu alinhamento. Ao facilitar a drenagem, o lastro reduz este risco. Graças a essa função, a via pode manter sua forma mesmo em condições ambientais adversas. A quinta função: controlar a vegetação e a contaminação do leito. Onde há umidade e solo fino, a vida vegetal encontra a oportunidade de crescer. As raízes podem penetrar no solo, alterar sua estrutura e reter água adicional. Este processo enfraquece a base e aumenta a probabilidade de deformações. O lastro cria um ambiente hostil para o crescimento de plantas. A falta de solo fino e a presença de fragmentos duros dificultam o desenvolvimento de raízes. Isso não elimina completamente a vegetação, mas reduz significativamente seu impacto. A estrutura permanece mais limpa e estável por mais tempo. Com o passar dos anos, no entanto, partículas pequenas podem se acumular entre as pedras. Este fenômeno, conhecido como contaminação do lastro, reduz sua capacidade de drenagem e estabilidade. Por esta razão, a manutenção periódica é essencial. A vantagem decisiva: facilitar a manutenção e a correção. Uma das maiores fortalezas do lastro é sua capacidade de adaptação. Ao contrário de uma base rígida, permite ajustes sem a necessidade de reconstruir toda a infraestrutura. Com o tempo, o peso e o uso constante podem causar pequenas deformações. Para corrigi-las, são utilizadas máquinas especializadas que levantam ligeiramente os trilhos e redistribuem a pedra britada. Este processo restaura o nível e o alinhamento originais. A via retorna ao seu estado ótimo sem precisar substituir toda a base. Graças a essa característica, é possível manter milhares de quilômetros de trilhos de forma eficiente e econômica. Essa capacidade de ajuste é uma das principais razões pelas quais o lastro continua sendo uma solução dominante. A alternativa moderna: a via sobre placa de concreto. Em alguns casos específicos, os engenheiros utilizam uma abordagem diferente: a via sobre uma placa sólida de concreto. Este sistema elimina o lastro e fornece uma base rígida. Este método oferece grande estabilidade inicial e requer menos manutenção rotineira em certos ambientes controlados, como túneis ou sistemas de metrô. No entanto, também apresenta desvantagens importantes. Sua construção é mais cara
e exige uma preparação extremamente precisa do terreno. Se ocorrer uma deformação ou dano, o reparo pode ser complexo e caro. Em contrapartida, o sistema com lastro oferece flexibilidade, facilidade de manutenção e menor custo a longo prazo. Por essa razão, continua sendo a opção preferida na maioria das redes ferroviárias. A origem do termo e a consolidação da solução. A palavra lastro não nasceu no mundo ferroviário. Sua origem encontra-se na navegação. Durante séculos passados, os navios utilizavam pedras como peso para melhorar sua estabilidade quando não transportavam carga. Essas pedras ajudavam a manter o equilíbrio e o controle da embarcação. Com o tempo, os engenheiros adotaram o mesmo princípio no design ferroviário. A pedra britada proporcionava estabilidade, suporte e controle, assim como nos barcos. O termo foi mantido e passou a fazer parte da linguagem técnica. Hoje, essa camada cumpre múltiplas funções fundamentais. Distribui o peso, absorve vibrações, resiste a forças laterais, facilita a drenagem, reduz o crescimento de vegetação e permite a manutenção precisa. O que parece uma simples camada de pedra é, na verdade, um componente essencial do sistema ferroviário moderno. Sua eficácia, simplicidade e capacidade de adaptação permitiram que continuasse sendo uma solução vigente, mesmo na era da tecnologia mais avançada. Agora, você já sabe que essas pedras não estão aí por acaso, mas são a base silenciosa que permite que todo o sistema funcione com precisão e segurança. Se te surpreendeu descobrir o papel oculto do lastro, acompanhe-me no próximo percurso, onde continuaremos revelando os segredos invisíveis que sustentam as obras mais impressionantes do mundo moderno.